Deus é bom, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. As misericórdias dele se renovarem em nossas vidas, para que nós pudéssemos louvá-lo, para que nós pudéssemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém? Hoje nós trazemos uma mensagem da parte de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque capítulo 3, tá? Deus quer falar com a sua igreja. Deus quer falar com o seu povo. E não existe meio mais eficaz do que a sua palavra. E eu creio que Deus vai falar grandemente aos vossos corações, porque Ele falou assim tremendamente no meu. E você que está sendo ministrado por esta mensagem pelo nosso canal do YouTube, seja bem-vindo. Saiba que você é muito precioso, que você é muito preciosa e que Jesus ama por demais a sua vida, a sua família, a sua casa, seu pai, a sua mãe. E você pode ser uma instrumentalidade nas mãos de Deus para a redenção de toda a sua casa, tá bem? Então fica conosco porque Deus tem uma palavra assim poderosa. Abacuque capítulo 3, versículo 16 ao versículo 19. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Pois, em silêncio, devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Amém? Deus querido, Deus poderoso, Deus amado, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, fala conosco, Senhor. Fala com a Tua igreja nesta noite. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Triunfando em fé. Diga, triunfando em fé. Existe uma concordância unânime e universal que a maior parte da oração de Abacuque é uma descrição de uma teofania que ele experimentou. Ou seja, o profeta Abacuque viveu uma manifestação súbita da presença de Deus. Tremendo, né? Ele viveu uma manifestação súbita da presença de Deus. Algo impactante para a vida do profeta Abacuque. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu
no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Gênesis, capítulo 35, versículo do 1 a 3. Quando um homem ou uma mulher tem um encontro com Deus no caminho, jamais esse homem e essa mulher serão os mesmos. Suas vidas são impactadas e transformadas. Jamais eles voltarão a ser o mesmo. Eles podem até ir embora. Eles podem até abandonar a casa do Senhor. Eles podem até abandonar o caminho. Mas as suas vidas ficarão marcadas para sempre. Jamais eles serão os mesmos. O que na verdade acontece, sendo Deus rico em misericórdia, Ele não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Todos nós éramos ignorantes, não tínhamos conhecimento algum do verdadeiro e único Deus. Agora veja bem, de repente, subitamente, você vive uma aparição, uma revelação de Deus, e o significado dessa revelação, você ouve e assimila, entende. O que fazer então? O que você faria? Você está na sua casa, com a sua família, e de repente você fica sozinha ou sozinho no quarto, e subitamente você tem uma visão, você tem uma visitação de Deus. Deus se revela de uma maneira assim surpreendente para você, e você consegue ouvir, e você discerne, consegue discernir, você consegue assimilar o que Deus está te dizendo. O que você faria? O que fazer então? Então a primeira parte desta mensagem eu estou intitulando de uma entrega total. Uma entrega total. Abacuque capítulo 3, versículo 16. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus lábios vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Abacuque capítulo 3, versículo 16. O profeta Abacuque sabia muito bem o que significava a execução do juízo divino. E no momento da revelação, o efeito imediato que veio sobre ele foi de tremendo espanto, como indica a comoção dos órgãos internos do profeta. Meu Deus! Tremendo isso aqui, amados. Você temer e você tremer é uma coisa, mas você de repente sendo pego de surpresa, e esse efeito, o efeito dessa surpresa é de total espanto, que todos os seus órgãos estremecem. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Foi o que aconteceu com os joelhos dele? Ficou bambo. Tremeram. Por quê? Porque ele ouviu a voz do Deus Todo-Poderoso. E essa voz que ele ouviu
Era um decreto de Deus que estava vindo com juízo sobre o povo. Aquele que em tempo antecipa a ira de Deus e se sente tocado pelo temor, logo que ouve que o juízo divino está perto, assegura-se do mais seguro refúgio para o dia da aflição. Quem falou isso, fica ouvindo. Eu vou repetir para você entender. Aquele que em tempo antecipa a ira de Deus e se sente tocado pelo temor, logo que ouve que o juízo está vindo, está perto, assegura-se do mais seguro refúgio para o dia da aflição. Quando você entende que Deus é amor, que Deus é santo, mas que Deus é justo, e você tira seu tempo sozinho com Ele, você tem um tempo de qualidade sozinho com Deus, você começa a se aperceber, se envolvendo na glória do Senhor, e você começa a ter uma intimidade profunda com Ele. Você se antecipa a ter temor. Você vai fazer uma coisa, você treme nas bases. Antes de tudo, será que isso vai agradar o meu Deus? Será que isso vai ser agradável aos olhos do meu Deus? Meu Deus, Jesus está voltando. Você escuta isso, o que é que você sente? Você pede para Jesus esperar um pouco mais, para que você possa realizar seus sonhos? Ou você diz, Senhor, vem que eu faço parte da tua noiva, vem porque eu estou me preparando, eu estou preparado, Senhor, para a tua vinda. A igreja precisa despertar, a igreja do Senhor precisa tirar os olhos dessa terra, porque o juízo do Senhor virá. O dia do Senhor está perto. Então, se nós não nos levantarmos como igreja para buscar a presença dEle, para nos envolvermos com Ele, como nós poderemos assegurar-se do mais seguro refúgio no dia da aflição? Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25 a 28. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está angustiada. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25 a 28. A hora do Senhor se aproxima, amado. O dia do Senhor está chegando. É exatamente pelo fato de sabermos que esse dia se aproxima, que esse dia virá, é que devemos orar, devemos interceder uns pelos outros, devemos chorar pelos perdidos, devemos ter sede de almas, para que possamos glorificar o nome de Deus Pai. Porque se não frutificarmos, não glorificaremos o seu nome. A hora do Senhor se aproxima. Depois de ter dito isso,
Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Eita, que coisa maravilhosa. Você já pensou? Os discípulos estavam com Jesus, e Jesus se despede deles, e é levado ao céu. Quando eles estão olhando, uma nuvem cobre, para que eles não possam ver mais. Eles ficam olhando, procurando, quando eles percebem, 2 homens do lado deles. Vocês estão olhando para ele? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Da mesma maneira que ele foi tirado do meio de vocês e foi elevado às alturas, da mesma maneira ele virá. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Há um tempo que Deus fica em silêncio. E na maioria das vezes, o homem e a mulher não sabe, não consegue se relacionar com esse silêncio. Muita gente entra em parafuso. Muita gente fica perturbada, porque Deus está em silêncio. O que está acontecendo? Deus não fala mais comigo. Eu busco a sua palavra, mas eu não consigo entender o que é que ele está falando. E Deus em silêncio. E Deus continua em silêncio. Ó Eterno, Tu és desde a eternidade, Deus Santo. Não vamos morrer, vamos. Ó Eterno, então escolheste os babilônios para executar teu juízo. Ó Deus, nossa rocha sólida, deste a eles a tarefa da disciplina. Não podes estar falando sério, pois não toleras o mal. Então, por que não fazes alguma coisa? Porque estás aí em silêncio. Isso é um ultraje. Homens maus engolindo justos, enquanto ficas apenas assistindo. Abacuque, capítulo 1, versículo 12 e 13. A linguagem da Bíblia, a mensagem. Agora, veja aí, abra sua Bíblia, Abacuque, capítulo 1, capítulo 1, versículo 12 e 13. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morremos, ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então tolera os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Meu Deus! É exatamente nesse contexto que nós não costumamos andar com Deus. A gente só olha para Deus para a questão do Deus amoroso, do Deus provedor, do Jeová Rafá, o Deus que cura, o Jeová Jirê, o Deus de providência. Mas nós não olhamos e contemplamos
com temor e tremor o Deus de juízo, que nenhum e nem ninguém escapará de sua mão, amado. Ninguém. Você vê que o profeta Abacuque entende que esse seria o tempo da espera. Ele teria que esperar o dia da angústia. Olha como é sério. A revelação de Deus para o profeta é que ele teria que esperar o tempo da angústia. A questão é como esperar. Como ele se comportaria? Porque o decreto de Deus era que os seus inimigos viriam contra eles para os disciplinar. Como você vai esperar? Como eu vou me comportar? O que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Será que eu devo me esconder? Ou será que eu devo louvar, eu devo adorar a Deus? Eu devo engrandecer seu nome, confiante que o refúgio seguro para a minha vida, para a vida da minha família é certa. E sua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eu vou temer o quê? Mas a questão é, o decreto do juízo está decretado, está anunciado pelo próprio Deus para o profeta. E ele sabe que o dia da angústia se aproxima. Segunda parte da mensagem. Uma oração comportamental. Uma oração comportamental. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Você ora, e você continua orando, mas suas decisões seguem na direção contrária. Oração comportamental. Você ora e você induz seu coração a seguir na direção da sua oração. Mas o que é que acontece? Costumeiramente, você faz suas orações a Deus, você pede em nome de Jesus e segue em outra direção. Você fala, mas faz outra coisa. Você fala uma coisa e faz outra. É o que Tiago diz, capítulo 4, versículo 2 e 3. Sei que vocês nem têm coragem de pedir a Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3, a Bíblia, a mensagem. Quando Abacuque usa a figura da figueira, da videira, da oliveira, dos cereais e dos rebanhos para demonstrar a abrangência de toda a linha de produtos agrícolas dos quais a nação de Israel dependia para sobreviver, ele está demonstrando que, apesar de toda a calamidade que está vindo sobre Israel,
de todos os cereais, de toda a abrangência de produtos que possivelmente irá faltar, porque quando os inimigos vinham, eles atacavam e destruíam tudo. Ele declara: ainda que não reste mais nada disso, eu louvarei o Senhor. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Estamos dispostos? Você está disposto a fazer qualquer coisa para permanecer na presença de Deus? Porque, amados, temos que colocar uma coisa no nosso coração, que a volta de Jesus é iminente, é algo que vai acontecer subitamente. Mas Jesus declara na sua palavra que a noiva, ela não vai ser pega de surpresa. Ela vai estar preparada, ela vai estar vigilante, ela vai estar adornada, ela vai estar santificada. Ela não terá olhos para outra coisa, senão para o seu noivo. Os olhos fitos, fixados no noivo. Ele está vindo, ele está vindo. Vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, porque eu te espero, eu te quero. Minha alma anseia por ti, meu coração queima por ti, Senhor. Vem, vem, porque eu te amo e eu sei que tu estás vindo. Deus é apresentado aproximando-se em juízo, vindo do distrito onde Israel não só experimentara a segurança redentora, como também fizera aliança com ele. Interessante. Quando Deus anuncia o seu juízo, ele está vindo da mesma direção pelo qual ele abençoou o seu povo. Abacuque declara que o louvor é de Deus, somente de Deus. E o louvor mencionado pelo profeta não se refere ao louvor entoado pelos habitantes da terra. Olha que coisa tremenda. Quando ele diz que o louvor é somente de Deus, para ele, por meio dele, ele não está se referindo ao louvor que eu abra a boca e louvo a Deus. Não. Abacuque está dizendo que a excelência de Deus merece todo o louvor da criação. Não somente dos homens, não somente dos seres humanos, mas de toda a amplitude da sua criação. Quando nós olhamos para esse Deus, nós nos maravilhamos. Um Deus que tem o prazer de ser longânimo, de ser tardio em irar-se, mas um Deus que sempre vem na minha direção e me enche da presença dele. Um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Porém, ao ter conhecimento desse Deus, eu sei que eu posso fazer o que eu quiser fazer, porque Deus vai me entender. Porque Ele é amor, Ele é bondoso, Ele é misericórdia. Não. De Deus ninguém zomba. Não adianta, não há escapatória. Quando Deus decreta o seu juízo, sai de perto. É caco de barro para tudo que é lado. E não pense, você, ou não pensemos nós, como igreja, que o juízo não virá, porque ele virá. Ele virá e não tardará. Porque a coisa está muito séria. Está muito séria no tocante à igreja, à noiva do Senhor. Então Abacuque declara que, apesar de tudo isso,
vem sobre nós. Todavia me alegrarei no Senhor. A ruína tão vivamente descrita leva o profeta a um ato de desespero, mas ao mesmo tempo o ato de fé e coragem e confiança do Senhor é confirmado. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firme na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 9. O efeito imediato que a revelação, que a aparição de Deus fez na vida do profeta foi o quê? Foi de total espanto, de perplexidade. Mas veja bem, algo que vai conduzir o profeta Abacuque para o efeito final, que foi a sua fé confirmada, a sua fé desenvolvida, independentemente de circunstâncias. Ele confiaria no Senhor e continuaria confiando no Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Precisamos meditar. Até que ponto a minha força ela é capaz de ir? Até onde eu sou capaz de caminhar para glorificar o nome do Senhor? Até que ponto eu me colocarei nas mãos de Deus como instrumento para ser usado por Ele, para entregar a mensagem para o seu povo? Até quando e até que ponto eu farei isso? Conclusão. Abacuque, capítulo 3, versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Quando Deus nos revela a sua palavra, Ele o faz porque quer que recebamos a sua mensagem. Quando Deus revela a sua palavra, é porque Ele está querendo me revelar a sua mensagem. No entanto, nem sempre entendemos a mensagem que Deus está nos revelando através da sua palavra. O profeta Abacuque se preparou para receber a palavra de Deus, a fim de que pudesse transmiti-la ao povo. Como é que você tem vivido o evangelho dentro da sua casa? Com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo? Qual testemunho tem sido a tua vida? A tua vida tem sido referência para as pessoas que estão distantes, para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que não têm ânimo, para as pessoas que não têm nem mais força para falar, para expressar a sua dor, a sua decepção, pessoas que não têm mais esperança, ou pessoas que quando abrem a boca é só para falarem dos seus próprios projetos, da intenção do seu próprio coração. E onde é que fica Jesus na vida dessas pessoas? Você tem falado para elas sobre Jesus? Ou você tem vergonha
de falar de Jesus para essas pessoas. A instrução era simples. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Será que essa mensagem era tão séria e urgente? Abacuque capítulo 2, versículo 2. É o tipo de preocupação que um zagueiro tem em jogo de futebol. Quando percebe que o atacante do time adversário se aproxima com a bola dominada e que, se esse atacante passar por ele estará frente a frente com o gol. Nesse momento, ele tem que decidir o que fazer. A mensagem que Abacuque estava para entregar à nação de Israel era urgente. Era urgente. Muito mais urgente do que a pressa do zagueiro de futebol se decidir. O julgamento, o juízo divino estava chegando. Abacuque precisava falar isso para o povo, como eu estou falando isso para a igreja nesta noite. O juízo de Deus está vindo, amado. Temos que nos preparar como igreja. O julgamento estava para chegar. Não havia escapatória, ninguém escaparia, porque era o próprio Deus que estava liberando e enviando a disciplina para o seu povo. O povo precisava ser disciplinado. Você quer algo mais urgente, mais preocupante do que isso? E o que Abacuque vai fazer? Depois dele ficar espantado, perplexo, o que é que vai acontecer? Ele decide orar. Só me resta uma coisa: orar e declarar: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar. Se for preciso eu correr, eu corro. Se for preciso eu parar, eu paro. Se for preciso eu louvar, eu louvo. Se for preciso eu adorar, eu adoro. Mas continuarei confiando. Continuarei crendo, triunfando em fé. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará e pleiteará a nossa causa. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia!